Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo a esse espaço, eu sou Thelma Lobato, idealizadora do Instituto Thelma Lobato, e hoje nós estamos falando sobre a live Cuidar. Toda quarta-feira, às 20h30, live Cuidar, e quinta-feira, 22 horas, live sobre sexo e sexualidade, e essa é uma live aberta onde todo mundo pode participar. Hoje nós teremos aqui um convidado muito especial, que é o psicólogo Bernardo Campana, e que ele vai falar sobre as mulheres de Nelson Gonçalves. Então aproveita para tirar todas as dúvidas, para fazer todas as perguntas que você quer fazer, porque hoje nós vamos aprender bastante sobre esse dramaturgo, autor, teatrólogo e, sobretudo, uma pessoa... Oi, Margarida, bem-vinda. E, sobretudo, uma pessoa muito polêmica. Bernardo Campana é psicólogo, já conheço há alguns anos e é uma pessoa maravilhosa em quem eu confio muito. Live, estou colocando aqui o nosso tema. E você já pode dando aquele aviãozinho, pode dando coraçãozinho, porque isso vai ajudando o Instagram a avisar para as pessoas que nós já estamos aqui. Campana, pronto, consegui. Eu estava colocando aqui o comentário sobre a live. Bem-vinda, Patrícia, bem-vindos todos. Toda quarta-feira nós fazemos uma live da série Cuidar, às 20h30. E quinta-feira nós fazemos a live sobre sexo e sexualidade. E aí uma live aberta, onde todo mundo pode participar na quinta-feira da live aberta para vir aqui conversar comigo. Ou, se quiser, pode vir pelo chat. Bernardo chegou e já vamos chamá-lo. Estou muito feliz hoje. Um dia muito especial, com um tema também bastante especial. Alô? Bernardo, boa noite. Bom E dia. aí, Thelma Lobato? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, e você? Eu tô ótima. Nesse Que calor bom. aqui infernal do Rio de Janeiro, hoje jogo do Flamengo, tá a zona nessa rua do cão. Tô ouvindo as buzinas aqui também. Eu moro pertinho do Maracanã, né? Então tá uma zona do cão aqui, mas vamos lá, faz parte até porque Nelson não era flamenguista, mas adorava futebol, né? Não, ele era mestre nas crônicas de futebol. Tinha uma Pois mesa é. redonda, tinha uma mesa redonda antigamente, que era ele, Armando Nogueira, João Saldanha, era um troço espetacular. E Até falar hoje que, o nós... vi- a- até falar que Fala. o vídeo, até falar que o videotape era burro, ele falava. Pois é, ele era uma pessoa sem papas na língua, né? Delícia, adoro isso. Zero. Hoje em dia alguém ia dizer, não, ele não tem filtro, ele deve ser autista. Não, O autista não. não tem filtro, então, hoje, como é todo mundo cheio de dedos, né? A história do politicamente correto, e Nelson Aham. não tinha nada. Bernardo, sabe uma coisa que eu fiquei assim impressionada é que quando eu fui fazer as hashtags, né, para anunciar a nossa live no Insta, cara, não se fala do Nelson Rodrigues. Não, né? Não Você não... mais. Impressionante, é impressionante. Eu Aham. fiquei assim assustada e ao mesmo tempo muito triste com essa constatação que eu fiz. Uhum. Em 2002, foram 90 anos da morte dele, do nascimento dele. Teve muita coisa. Teve peça, teve exposição, teve um monte de coisa, mas nunca mais vi nada, assim, nada. Tinha a Vida Como Ela É, né, que era ela passou Isso. do Daniel Filho, né, que passou uma série na Globo. Nunca mais vi nada.
Dezembro faremos 40 anos. Vamos ver se tem alguma coisa. Provavelmente só vai ter só daqui a 10 anos, quando completar 50 anos de morte. É, ele morreu em 80, né? Uhum. É uma pena. Bom, mas vamos lá, eu quero sugar você. Manda. Desde que a gente se conheceu há mais de 20 anos atrás, eu não lembro qual foi o ano, mas tem mais de 20. Uhum. Você falou sobre o seu trabalho, sobre Nelson Rodrigues, e eu fiquei super curiosa, nunca mais esqueci. Não vou É, perder a oportunidade. a gente se conheceu acho que em 2000, né? 2000, 2001. Não, É, é, mas, 2002. 2002. eu não lembro, mas foi mais ou menos por aí, porque eu me separei em 2004. Uhum. Foi, porque eu tava no SPA, eu lembro bem, eu tava no SPA. Foi 2002. Foi naquele consultório lá em cima, na Gávea. Isso, isso. Aí eu me Que eu chorei a formei. primeira vez, morrendo de ódio de você, eu só sentia raiva. Toda consulta você tinha ódio de mim. Não, a primeira foi especial. Até porque eu me assustei. Quando a gente se falou no telefone, eu imaginei uma pessoa muito mais velha. E É, aí, eu de lembro que você repente, falou isso. estou de frente com um garoto lindíssimo, super Ah, charmoso os anos e super passam. ceboso. Bonito, charmoso e ceboso. Que Ceboso. ódio que eu senti, ceboso. Foi assim, a impressão que eu tive, né? Metido, playboyzinho, enfim. Eu tava péssima, né, também, né, Bernardo? Então, É, assim, as impressões que ainda você bem que ele teve falam mais de você do que de mim, né? foi. As Fala de impressões que novo. você teve falam mais de você do que de mim. Exatamente. Muito mais, claro. Né? Espelho. É. Espelho, espelho meu. Não, imagino que você também, nos seus trabalhos, você repare muito isso, né? As expectativas que as pessoas chegam de você, né? E deve ter Sim, muita sim. surpresa boa e muita surpresa ruim também. Sim, algumas pessoas dizem que eu sou muito dura. Uhum. Algumas Muito pessoas dura? falam para mim, você é muito dura. É, você é muito dura. E depois falam assim, você é muito dura, mas eu te amo. Então tá bom, então tá ótimo. É que nem você, né? Eu achei você, me deu ódio, me deu vontade de enforcar, chorei a sessão inteira e aí pronto, fui embora e hoje eu amo essa criatura, até hoje. Mudou minha vida, né? Que bom, que bom. É, Minha vida. Mas vamos falar de Nelson. Peraí, Vamos. você acredita, né? Eu tô falando de você assim como se todo mundo que tivesse aqui te conhecesse, né? Eu acho que eu de você, Bernardo, que eu imagino que as pessoas já te conheçam. Que eu Ah, falo muito de você, né? Então, assim, eu acho que como as pessoas estão entrando, eu tô achando, todo mundo já conhece o Bernardo. Não, nem todo mundo. Se apresenta, por favor. sou Bernardo, sou psicoterapeuta, trabalho em consultório, trabalhei muito tempo atendendo pacientes com câncer, mas atualmente estou em consultório, né? Minha formação sempre foi mais voltada para psicanálise. Não sou psicanalista por opção, né? Eu não quis fazer a formação em psicanálise por conta da técnica de atendimento, né? Mas Uhum. a teoria, eu penso o ser humano pela psicanálise, né? E é isso. Assim, o Nelson Rodrigues entrou na minha vida exatamente quando eu estava pensando em fazer a monografia de conclusão de curso. E não sei por que ele me veio à mente. Eu tinha um professor de psicanálise lá, o Pedro Américo, que gostava muito de teatro, de cinema. Então, me veio o Nelson Rodrigues na cabeça e comecei a fazer esse trabalho. Estudei muito Nelson Rodrigues na época. Ah, aí eu estava na minha. Ele tem 17 peças, o Nelson Rodrigues, né? Então eu queria pegar todas as peças e trabalhar em cima delas. Meu orientador quase me matou, né?
Aí eu escolhi 4 peças que não sei que eu gostei mais de ler na época e a gente fez uma leitura psicanalítica dessas peças, né? Ah, e eu fiquei impressionado, fiquei apaixonado mesmo pela vida do Nelson Rodrigues quando eu li a biografia dele, porque ele era um cara completamente diferente daquilo que todo mundo dizia, né? Ele era um cara, ele era um cara super de direita, né? Ele era um cara Muito. muito certinho, né? Nesse sentido, muito família, apesar dele ter tido outras mulheres, né? Durante o casamento, porque ele dizia que precisava sempre estar apaixonado, não sei o quê, então, e a mulher dele sabia disso, né? Apesar disso, ele sempre foi um cara muito conservador, né? E até muitas vezes até reacionário, né? Mas então ele não o que está ali escrito nas peças dele, nas crônicas dele, são realmente coisas assim. Foi ele que escreveu, então está dentro dele, né? Sim. Como está dentro de nós todos, né? Como está dentro de nós todos. Ele foi um cara super corajoso na época, quando ele começou a escrever teatro, a primeira peça dele foi em 42, né? E era o teatro, a cena de teatro que se tinha na época era um teatro de revista, né? Muita comédia, comédia de costume, etc. Aí ele casou em 40, se eu não me engano, e ficou meio sem dinheiro na época. A esposa dele engravidou do primeiro filho, do Joffre, e ele sentiu a necessidade, ele viu no teatro a possibilidade de aumentar os ganhos dele, né? Aí ele foi sentar para escrever uma peça, que seria, né, na cabeça dele, uma peça de teatro de revista, mas acabou não sendo, né? Acabou sendo uma peça super profunda, que foi A Mulher Sem Pecado, né? E já na estreia da Mulher Sem Pecado, ele fala que foi para casa já com um vestido de noiva na cabeça, né? Que foi a Isso. peça que foi, agora não lembro direito quando é que foi encenada, ele escreveu em 43, e foi a peça que revolucionou completamente o teatro brasileiro, né? Que todos os teatrólogos do Brasil colocam esse marco, né? Pela encenação, a peça é passada em 3 realidades distintas, em 3 momentos distintos ao mesmo tempo, né? Passado, presente e alucinação, né? É um troço, foi um troço de louco na época, e ele foi super aclamado por aquilo. Aí depois ele escreveu Álbum de Família, que era uma peça que tinha incesto para tudo quanto é lado, filho com mãe, mãe com filho, pai com filha, não sei o quê. Aí foi censurado, essa peça só foi encenada quase 30 anos depois. Então, aí acabaram colocando o Nelson como um autor maldito, vamos dizer assim, né? Que ele puxava para a luz do dia o que pertencia à noite, né? Ele puxava para a Exatamente. consciência o que pertencia ao inconsciente, todos nós, né? Por isso ele incomoda tanto, porque se não as pessoas vaiavam, né, algumas das peças deles e ali ele via que a peça tinha mexido nas pessoas, né? As pessoas se identificavam Sim. ali, se identificavam e não gostavam de se ver ali, né? Uhum. Você falou, né, que você tinha ódio de mim, não sei o quê, é, porque, é, bom, para fazer terapia tem que ter coragem pra caceta, né? E a gente enfia o dedo na ferida, não tem jeito, E na né? realidade eu me via, né? Claro, né? Você se via e ficava com raiva de mim, porque eu era o Uhum. condutor daquilo, né? Você projetava em mim aquela raiva que você sentia de você mesmo. Não você, mas
Em terapia, isso acontece muito, né? E no teatro também, na Também. literatura também, na pintura também, né? Então, quando as pessoas se enxergam ali quando elas enxergam ali coisas que é muito difícil ver nelas próprias, aí, né, aí Vai complica. mexer, vai tocar, não tem como. Vai tocar, vai tocar. E, e muito do que ele escreveu foram coisas que ele realmente viveu, né? Algumas coisas na família dele, outras em vizinhança, né? Ele nasceu lá em 1912 em Recife e veio muito novo para o Rio, né? O pai dele era dono de jornal lá, tinha uns adversários políticos e o negócio lá era resolvido a bala, né? Então, Sim. por insistência da mãe do Nelson Rodrigues, o pai veio para o Rio com a família toda. Eles foram morar no Andaraí não, em Vista Alegre, que era um bairro que tinha lá, entre a Tijuca, o Andaraí, o Grajaú, por ali, não existe mais esse bairro. E Vista lá era um Alegre, acho bairro. que é do lado do Meia, não é? Por ali, naquele Acho que meio. Não, acho que não, é pela é. Tijuca ali, na Maxwell. Era ali, a Maxwell passava pelo meio dele. Então é Vila Isabel. Vila Isabel, Tijuca, por ali. Aquela, Vila Isabel. é. Aí, e era um típico subúrbio carioca, né? Que aconteciam muitas coisas e ele foi colocando para dentro dele aquilo, né? Eu até separei uma frase aqui do livro do Rui Castro, aqui, ó. Na Rua Alegre, da Rua Alegre viriam inspirações para futuras crônicas, contos, romances e peças do Nelson Rodrigues. A vizinhança era formada de mulheres gordas e patuscas, com colares de brotuejas e seus maridos magros e asmáticos, solteironas ressentidas, adúlteras voluptuosas e viúvas com suas pernas enroladas com gaze por causa das varizes. Havia também os banhos de bacia, os partos feitos em casa e os concorridos de velório, que eram a grande atração do local. Iam à casa do defunto não para vê-lo pela última vez, mas para assistir o desespero da mãe ou checar a sinceridade da viúva. Gente, Então, foi nesse clima lá que ele cresceu até uma certa época que ele se mudou para o Rio. Depois o pai dele melhorou de vida, eles foram para Copacabana. O pai teve um jornal, né? E o Nelson, com 16, eu acho, anos, foi trabalhar no jornal na parte de polícia. Né? Então ele viveu muita coisa, ele viu muita coisa, esses problemas policiais sensacionalistas que tem na televisão hoje são pinto, né, para o que tinha naquela época. E a veia dramática dele começou ali, porque ele romanceava os crimes, né? A partir dali, essa foi a formação intelectual do Nelson Rodrigues. Né? E muito culto, um cara que lia muito, né? Uma pessoa muito culta. bastante culto. Você sabe que eu, Aham. eu li a biografia dele, porque foi você que me indicou, né? Sim, E sim, eu sim. adorei. Eu É adorei. ótima, é ótima, Maravilhosa. é ótima. Recomendo a todos. Até para conhecer, né? Quem foi ele. Sim, sim. Até porque, apesar de já vai fazer 40 anos esse ano da morte dele, ele é extremamente atual. Se a É, gente for olhar as peças dele, o texto dele, a gente vê umas coisinhas lá, né? Mas enfim, vamos falar das mulheres, né? vamos ver se Nem a gente toda consegue. mulher quer apanhar, só as normais, é isso mesmo? Fale-me, Ele. doutor Ana. Não, não existe isso, cara. Ele também provocava, né? De Ele pra adorava. caramba. Porra, ele adorava provocar. Ele colocava também frases na boca dos outros
e os outros nunca falavam, né? Mas isso era uma provocação, né? Isso não existe, né? Ele falou, né, que nem toda mulher gosta de apanhar, as neuróticas reagem. Só as normais que gostam. Só as normais que gostam, né? Isso, isso não existe. Aí, não é Aí questão a de gente gostar. pergunta assim, Hã? defina normal. Defina normal, né? Assim, já que você puxou esse gancho aí, né, de violência, né, de abuso, etc. Em algumas personagens dele, tinham uma relação abusiva, né? A gente está falando do século passado, do meio do século Sim. passado, né, que as mulheres não tinham, é, não trabalhavam fora, Eram pouquíssimas as rainhas do ar, né? trabalhavam, não eram independentes, muitas vezes paravam de estudar ou paravam de trabalhar porque os maridos exigiam, né? Então o universo dele tem muito isso, né? E em muitos casos elas se libertavam, né, em um dado momento, né? Quando, quando a pessoa está num relacionamento abusivo, né, o que se precisa, né? Primeiro, a gente precisa identificar, né, o sofrimento, né? Precisa é, 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 se dar conta do sofrimento. Depois, aquele sofrimento precisa incomodar, né? Incomodar muito. E depois precisa de coragem para mudar, Sim. A né? Bernarda Margarida falou assim, quando ela viu o sucesso que fez o filme 50 Tons de Cinza, ela lembrou muito dessa frase do Nelson. Uhum. Sim, eu não vi 50 Tons de Cinza, né? Nem li o livro, né? É até uma falha minha. Mas aquele negócio, né, que até hoje tem, a gente não tem como fugir, né? Que a gente está saindo disso, né, na prática, no dia a dia, que as mulheres estão estudando, estão se especializando, estão trabalhando, estão começando a ganhar mais que os homens, né? E com isso, estão com a possibilidade de adquirir uma liberdade interna maior, né? Não é aquele negócio de antigamente que as mulheres tinham que casar para sair de casa, né? Uhum. Para criar uma família e para cuidar do marido, né? Então, as mulheres hoje estão adquirindo liberdade interna. Isso é o que é mais importante, né? Mas como a gente Sim. está naquela sociedade patriarcal, não sei o que, ainda é difícil, né? É, 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 Tem uma peça do Nelson, A Mulher Sem Pecado, né? Foi a primeira peça dele. O Olegário finge que depois que ele casa, né, para provar a fidelidade da esposa, ele se finge de paralítico. Ele pega um atestado com o médico que devia favor para ele, né, e bombardeia a esposa com cobranças, né, de fidelidade, né, e ela era fiel realmente, né. É, Vai se criando uma aura tão pesada, né, até em quem lê a peça ou quem assiste a peça, que você sente o que aquela mulher estava sofrendo ali, né? Nossa. No fim, ela se dá conta daquilo, né? Ela se dá conta que ela pode sair dali, que ela tem a possibilidade de sair dali e construir uma outra vida, né? Que quando o marido resolve falar que a paralisia era uma farsa, né? Que ele estava ali só
testando a fidelidade da mulher, quando ele vê, a mulher já fugiu com o motorista. Né? Ele meio que pesava um pouco a mão, né, nas mulheres. Né? As mulheres Pesava a que ele mão? desenhava, né, que ele desenhava ou eram destruidoras de lares, ou eram adúlteras. Ele sempre pesava, ou passava por maus tratos, né, por abusos, ou eram assassinadas. Que nem as doidas de Copacabana, né, ou eram assassinadas. Ele pesava um pouquinho a mão das mulheres. Nos homens também, na verdade. Né? Ele exagerava aquelas características da época, né? Culturais da época, né? De que era um casamento para aquela sociedade de 1950, 1960. Então ele pesava a mão nisso. Né? E o que eu acho que é bom, eu acho que a função do teatro é essa também, né? Porque você descortina os sentimentos, as Sim. situações, o modo de viver. Mas, Né? Bernardo, pergunta. É, quando eu olho, né, essas peças, quando eu vejo essa história, e faço analogia para hoje, né, as críticas sociais que Nelson fazia, principalmente em relação à instituição casamento, eu vejo que não mudou muita coisa, não. Né? Se a gente for fazer essa leitura hoje, está extremamente contemporânea. Você vê aquela família Doriana em casa, todo mundo bonitinho, todo mundo, né, é, politicamente correto, quando está junto na rua, né? O casamento, mas quando chega em casa é um inferno. Eu passei por isso, né? Você lembra? Né? Sim, Vamos lá, o casal crente com os filhos que vai para a igreja e quando entra dentro de casa, fechou a porta, saiu da igreja, fechou dentro de casa, é um demônio. E aí a gente é. está vendo muito isso hoje, até mesmo, né, pelas questões políticas do nosso país hoje, a gente está vendo bastante isso. Eu acho que Nelson Rodrigues meio que profetizou 2020, cara, profetizou assim, tá foda, tá ruim de aturar. O inferno que você fala, eu te entendi, mas também não é necessariamente um inferno violento. Né? O, o, o inferno silencioso também é um inferno. Com Né? certeza. É, porque Porque é aquela existe. pessoa apática. É uma família, um casamento sem menor sentido de estar acontecendo, né? Ou porque realmente não dá certo, né? Não era para ter acontecido, a partir de um momento não aconteceu mais, não acontece mais, né? O que a gente gostaria que acontecesse. É, as pessoas não se conversam também, Não. né? E, e muitas vezes é claro que no relacionamento a gente tem que ceder em muita coisa, né? Senão não dá certo, né? Porque são duas pessoas diferentes, com criações diferentes e que tem que se acertar, né? Então tem que ceder. Mas qual é o limite disso, né? É o limite da violação, né? Eu não vou começar a ceder tanto que eu passe até o momento que eu passe a violar as minhas crenças, as minhas ideias, os meus sentimentos, né? Mas isso vai acontecendo muitas vezes para manter a família, né? Para manter a família Doriana, para por um medo de mudança, né? E por outro lado também existem aquelas relações muito frágeis, né? Começou a não dar certo, pronto, acabou, ponto final. A fila anda. É, acho que as pessoas aí ficam com um pouco de receio de se olharem, né? Isso, isso. Em quem linha até para fio andar, para a próxima relação, isso,
não acontecer de novo? Isso, isso. Eu não sei é, é, lá no surgimento da pílula anticoncepcional, né, o mundo começou a lidar com o desejo feminino também, né, Sim. por conta da liberdade das mulheres, que elas começaram a adquirir. A impressão que eu tenho, né, é que está muito difícil ainda para lidar com isso, tanto para as mulheres quanto para os homens. Né? Às vezes eu esbarro nisso, né? Um desejo que ficou retido tanto tempo, né? uma, 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 uma briga por liberdade externa e interna que ficou presa por tanto tempo, que a impressão que eu tenho é que, porra, agora eu tô com isso, o que que eu faço agora? E uma briga por dominação também, né? Eu quero ser livre, mas quero te dominar. Eu tenho visto muito isso. As Deixa eu te fazer mulheres... uma pergunta, Bernardo. Ah, Nelson falava muito sobre as amantes, sobre as destruidoras de lares, mas ele tinha muitas amantes, ah, né? E aí, oi? sim, sim. Oi? Sim. Sim, estou te Então, ouvindo. e aí a gente vê, né, como papel social das amantes, muitas vezes, restaurar os casamentos. Eu acho isso impressionante. E me choca, ainda me choca, é a mulher casada que o marido tem uma amante e ela vai brigar com a amante e fica tadinho do marido. Né? É o meu bebê, ou seja, ela acaba assumindo o papel da mãe do marido e fica com o meu bebezinho que a outra seduziu, ou seja, um homem de 50 anos de idade foi seduzido, né? Ele Coitado. não sabia do que estava acontecendo, coitado, né? Exatamente. E aí eu vejo isso muito e tenho visto muito também hoje uma outra questão, o homem que tem complexo de corno, que acha a todo momento que a esposa está traindo. É impressionante, é por isso que eu falo, né, que Nelson é um cara extremamente atual, cara. Ele não morreu, o Nelson não morreu, é que nem Elvis. Sabe? É, porque ele É, fala sobre isso, né? aham, e olha, isso é uma coisa, assim, é bem importante falar. A gente desde sempre, né, aqui na nossa cultura ocidental, a gente coloca, né, vem para dentro da gente que existe a mulher para casar, né? E a mulher para Aquela, pecar. aquela é para casar, aquela não, Uhum. aquela lá é só para fazer farra, né? E, Já deu, e, tá, não presta mais. e pelo lado das mulheres, né, vem o casou, virou santa, virou mãe, virou santa, né? Isso vai entrando dentro da gente, não tem jeito, né? É, e quando existe essa dificuldade, isso vai mexer na vida sexual do casal, né? Sim. Porque, pô, sacanagem, eu não faço sacanagem com a minha mulher, sacanagem eu não vou fazer sacanagem com a mãe dos meus filhos, né? E Ela pelo lado da deixa. mulher, pelo lado da mulher, peraí, eu sou mãe, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso, né? É claro que isso é um mecanismo inconsciente, né? Aí, aí que pode surgir o amante ou a amante, né? Da pessoa que, por essa ideia que vem para dentro da gente, não consegue manter uma vida sexual saudável dentro de casa, É, né? mas aí por Ah, outro lado, hum. fala. Não, você vê casais, por exemplo, que quando estão namorando tem uma vida sexual ótima, não sei o quê. Casou, botou a aliança no dedo e acabou. Né? É como se fosse proibido aquilo. Eu tenho uma teoria para isso, Bernardo. Ah,
Eu fui atender uma pessoa uma vez e atendi no quarto dela, uma mulher, eu atendi no quarto dela. Quando eu olhei em volta do quarto dela, eu olhei para ela e perguntei, falei, vem cá, tem quanto tempo que você e seu marido não trepam? Tem quanto tempo que você não goza? Ela ficou assustada, como é que você sabe? Eu falei, minha filha, é impossível fazer sexo com tanta gente dentro desse quarto. Né? A foto da avó, da bisavó, brinquedo dos filhos, a foto da mãe dela, a foto da sogra, a foto, né? Então, assim, eu tenho a teoria que quando você casa, enquanto a gente está namorando, não, tá beleza, eu não tenho compromisso, não tenho, né? Não assinei um papel com você. Mas quando a gente casa, vira um surubão familiar. Eu levo a minha família toda para a cama, você traz os seus pais, a sua família toda para a cama e fica aquela suruba familiar. Então, assim, acho que os casais eles não conseguem, quando fecha a porta do quarto, deixar as famílias do lado de fora. Papai e mamãe estão vindo junto, cara. E não dá para gozar gostoso na frente de papai e mamãe, ou junto com papai e mamãe. Eu tenho essa teoria, né? Tenho visto É, que e você vê também, né? Tem aquela, quando o filho nasce, né? Coloca aí é o sexto, né? bercinho, o berço dentro do quarto, até aí beleza, né? Nos primeiros dias, etc. Mas, cara, o filho vai crescendo, 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 não sai do dentro do quarto dos pais, a Não cama faz, continua lá, faz né? 10 anos de idade está dormindo com o pai e com a mãe. Isso. E muitas vezes na cama junto, né? Dorme no Isso meio do pé e da mãe. aí vira um ótimo pretexto para não ter sexo, Exatamente. né? E aí, E, o que você fala, né, desses homens, né? Como é que você falou? Corno imaginário, como é que você falou? é a síndrome do corno. Síndrome do corno. Síndrome do corno. O cara cisma que é corno. Ou a É, mulher, é, né? é dessa peça que a gente estava falando, né? Isso acontece, a mulher sem pecado, né? Quando, assim, quando existe uma desconfiança muito grande, existe o ciúme competitivo, né? Que é natural, né? A gente ter o ciúme, né? O competitivo. Aí depois vem o ciúme que, né, o Freud escreveu um artigo ótimo sobre isso. Aí depois vem o ciúme projetado, né? Eu sinto desejo por outras pessoas que não pela minha esposa ou que não pelo meu marido, e só que eu não posso sentir aquilo, né? Aquilo é pecado, aquilo é feio, é errado, etc. Então, eu projeto no outro. O desejo não é meu, o desejo é do outro. Uhum. Né? Então, aí eu vou sentir ciúme do outro, por conta dos meus próprios desejos. Né? Aí depois a gente tem um outro ciúme, que é um pouco, que é mais persistente, mais grave, mais obsessivo, que é o ciúme delirante, né? Que é o caso do Olegário, que isso não aparece na peça, isso não apareceu na montagem nem na leitura que eu fiz, que eu concluo que o Olegário é homossexual, né? Que a forma que ele percebe, a forma que ele imagina as mulheres contra os homens é tão vívida, né? Que a gente percebe que é ele que deseja os outros homens, não a mulher, né? Então, ele obsessivamente questiona a mulher o tempo inteiro, ele paga a empregada para dar informação, o motorista, empregado da firma dele, para todo mundo, para vigiar a coitada da esposa, que não fez nada de errado, né? Mas é ele que se percebe, ele se percebe, não, ele que é, né, o desejante ali. Né? Tanto E que, aí, tanto que quando a mulher foge com o motorista, porque não aguenta mais, né, ele se mata.
E, na minha leitura, por que que ele se mata? Né? Porque acabou o elemento que fazia a repressão do desejo homossexual dele. E o desejo acaba aflorando, e aquilo é tão insuportável para ele que ele mata, que ele se mata. Que nem aquele, E tem aquele aí, filme. Ah, fala. se eu trouxer o Olegário para hoje, Ah, eu esbarro nos homens que ficam levando pornô gay para ver com a mulher, com a desculpa de que a mulher gosta. E a mulher fala, mas eu não curto, não, não sei dessa, não. eu não quero, não gosto de ver dois homens se pegando. Então o cara pega um pornô que tem uma mulher e dois homens, e os dois homens se pegam. E Uhum, aí a mulher fala, mas eu não curto, eu não gosto de ver dois homens se pegando. Na aham. realidade é ele que quer aqueles dois homens. É, Ou ao e, a, contrário também, né? Ou ao e muitas contrário, quando começa a falar, também. não, eu prefiro estar com duas mulheres porque isso vai te satisfazer. Todo homem tem vontade de ir para a cama com duas mulheres. Então coloca o filme pornô do homem com duas mulheres, depois vai para a cama imaginando a cena e falando a cena, trazendo aquela fantasia para a cena, e na realidade ela vira olegária, né? É isso, Ela é que isso. E a faz fantasia também, essas fantasias de. Nem sempre é assim, mas muitas vezes, de ver a mulher com outro homem. Né? uhum. É, 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 tem, né, várias outras razões para isso acontecer, mas uma delas é essa saída que o cara tem para o desejo homossexual dele, né? Porque não pode se assumir, né? É insuportável a ideia por lá pelas razões dele, familiares, psicológicas, etc. E vai buscando formas desse sentimento escoar, né? É, Através do é, outro. então, através do outro, ou, ou então através de sublimação, através da arte, para você não. Como isso pode ser uma ideia muito insuportável, é para você para não chegar na sua consciência, né? E tem gente que dá Uhum. porrada em gay na rua, né? Também, né? Essa E, é outra maneira, né? e Essa é como outra tem maneira. Essa é outra maneira. Porque você dando. coragem de ser não tem, eu vou te dar porrada porque eu não tenho coragem. Né? O gay é ele, o gay não sou eu. Né? E Uhum. acaba que dando porrada no outro ou matando o outro, parece estar matando a si próprio, né? De alguma maneira. Esse é um troço muito sério. Sim, sim. É muito sério. E aí, como que Nelson, né, baseado em Nelson, eu vou te sugar, porque você fez comigo e foi ótimo, eu tô aqui hoje graças a isso também, né? Porque você falava sempre comigo e eu tinha questões dentro da sexualidade, né? E isso me ajudou muito, inclusive para ser sexóloga hoje, gratidão, né? Como que Nelson, como é que você junta a psicanálise, a psicologia, né? Nelson, e como é que você bota isso tudo aí no caldeirão para atender nós mulheres, né? Que estamos lá dentro de um relacionamento abusivo, como foi o meu caso, que passa por um monte de questões, como foi o meu caso, e que você, né, por exemplo, quando fala do homossexualismo, teve uma hora que você falou sobre o homossexualismo, e eu fiquei assim, hã? E foram caindo várias fichas. Então, como que coloca tudo isso dentro do caldeirão? Isso é uma maneira de cuidar, né? Essa live é da série Cuidar, e você Sim. conseguiu trazer o Nelson Rodrigues para o Cuidar. Eu acho isso uma sacada fodástica. Sim. Porque como toda forma, né, de arte, né, ela retrata o que está dentro da gente. Né? Qualquer autor, né, de teatral, né, ele fala de coisas universais, né, que estão dentro da gente.
quando o Nelson Rodrigues coloca, né, todos esses personagens para fora, né, isso para mim, né, me ajuda a enxergar, né, cada vez mais a alma humana. Né, isso me ajuda. Qualquer coisa que eu leio, qualquer coisa que eu ouço, qualquer coisa, qualquer livro, qualquer peça que eu vejo, ou leio a peça, né, vai me ajudar a colocar nesse caldeirão que você fala. Né? E como é que a gente cuida? Né? É um troço muito delicado. Né? Você, claro, né, você cuidar de outra pessoa, né? Quando uma outra pessoa vem e se coloca ali para você, de alguma maneira, cuidar, né? É um troço muito delicado. E a gente tem que ser muito delicado. Sim. Né? Eu não sei quem falou essa frase, né? Não importa quantas técnicas que você saiba de psicologia, de psicanálise, não importa, não sei o quê, apenas seja uma outra alma humana tocando uma alma humana. Né? Não adianta uma pessoa que vai lá me pedir socorro por estar num relacionamento abusivo, por exemplo. Não adianta eu virar e despejar, né, teorias e técnicas em cima dela. Né? Não adianta, se aquilo me incomodar, né, se o jeito que essa pessoa é tratada dentro de casa, ou muitas vezes do jeito que a pessoa que vem procurar até trata o outro, né? Uhum. Se é o, entre aspas, né, abusador que vem procurar ajuda, eu não vou poder deixar isso me contaminar. Né? É, 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 tem que ser um trabalho muito delicado. Né? Tem que passar, que muitas vezes também, uma pessoa não sabe nem por que está sofrendo daquele jeito. A pessoa não Sim. enxerga o relacionamento como um relacionamento abusivo. Né? Ele faz isso, mas ele é tão bom. Né? É, 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 tem uma maneira toda de fantasiar o que está acontecendo por medo realmente de mudar. Né? Tem vezes que é um trabalho de anos para a pessoa começar a se tocar que o que está trazendo sofrimento para ela. Né? Então, é isso. Primeiro a pessoa tem que se tocar do que está acontecendo. Né? E, 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 e quando, né, às vezes as pessoas falam, pô, você não me dá conselho, você, né, não é tão direto, não sei o quê. Cara, se eu fizer isso, eu vou jogar todo o trabalho no chão. Não é a Né? sua função. Não é minha função. Primeiro porque eu não, quem decide o que fazer é a pessoa, não sou eu, não é o terapeuta. Sim. Né? Segundo, porque se eu falar, tipo, uma mulher vai me procurar ajuda por estar no relacionamento abusivo, eu falo, porra, teu marido não é um desgraçado, larga ele, não sei o quê. Cara, a pessoa não volta lá em mim. Né? Então, tem que ser construído toda uma história. Né? A história daquela pessoa tem que ser recontada em terapia. Né? Para ela se entender de um outro jeito. Né? Para entender o casal de um outro jeito. Até porque um relacionamento é uma mão dupla, né? Não é uma mão única. Né? Exatamente. Por Porque, que, às que, vezes. por que, que ela está dentro daquele relacionamento? Uhum. E muitas vezes os relacionamentos se repetem. Né? A pessoa consegue se desvencilhar de um relacionamento que ela estava sofrendo, etc., e entra no igual. Sim. Se não se der conta e não tratar aquilo, por que aquilo vira uma repetição na vida dela? Por que ele entrou ali? Por que era difícil para ela sair? Então, é um troço muito delicado. Né? Tem que ter um acolhimento muito, muito bem feito. Né? E tem que dar tempo ao tempo. Que vão para a terapia achando que o psicólogo vai encontrar a solução. E quando a gente Sim, fala assim, não, o psicólogo não vai encontrar a solução, quem vai encontrar a solução é você. O isso aí. psicólogo vai
te dar o seu caminho para você se encontrar. No Né? fundo, no fundo, Você se encontra e dentro de você você vai dar a solução e aí você vai caminhar com as suas pernas, porque senão você transforma o psicólogo numa bengala. Você vai caminhar com as não, pernas dele, isso, né? isso, E isso não pode. Isso não é é, terapia. não. Então, o psicólogo não dá conselho. Aí vira um relacionamento abusivo na terapia também, né? Gente. Eu acho que para mim, Thelma, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no final das contas, né, a pessoa tem que sair de uma terapia. Eu fico satisfeito quando a pessoa começa a ser mais livre dentro dela, né? E para isso acontecer, eu acho que um dos meus objetivos em terapia é fazer com que a pessoa comece a se pensar de um outro jeito, não só o jeito do senso comum, né? Mas através de um viés psicanalítico, talvez, né? É claro que não com aquele tecniquez todo, mas é um outro olhar, né? É uma outra maneira de enxergar a vida. Assim como no teu trabalho, a pessoa vai sair daí se enxergando um ser sexual de um outro jeito, Sim. né? Percebendo, vendo que a sexualidade não é só aquilo que a gente aprende, né? É muito mais do que aquilo. Então, tem várias maneiras de lidar com isso, né? Então, eu acho que se eu for resumir em 30 segundos o que é um objetivo numa terapia, para mim é esse, né? Fazer a pessoa se pensando de um jeito diferente. E através daquilo, claro, ela vai levar a vida dela para o lugar que ela se sente mais livre. Delícia. Bernardo, falta pouquinho tempo, infelizmente, caramba, é sempre rápido. Para a gente terminar, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Considerações finais, eu não pensei nisso. É... Primeiro, obrigado, cara. Obrigado. Muito que é uma maravilha. Obrigado por você ter me convidado. Estou à disposição para sempre que você quiser a gente bater um papo aqui. A gente propôs falar das mulheres de Nelson Rodrigues, mas acabamos indo para outros lugares também, né? Mas minha mensagem, assim, minhas considerações finais é isso. A gente precisa buscar a nossa liberdade, né? A liberdade interna. Não é aquele negócio de que a gente vê em rede social, né, de que todo mundo é feliz pra cacete sempre. Isso não existe, né? Liberdade não é uma busca desenfreada pela felicidade, né? Não é isso, né? Liberdade é a gente também poder se sentir triste, se sentir com raiva, né? De repente cair numa melancolia, etc. Mas eu tenho que estar livre para poder exercer os meus desejos. É Sim. claro que não seremos psicopatas, né? Não sejamos psicopatas, né? Para fazer tudo que a gente quer e passar por cima do outro, não, né? Meu Mas desejo é onde o outro permite. óbvio, é lógico, né? Mas tem muitas coisas que prendem a gente em lugares ou com pessoas, ou em relacionamentos, ou em trabalhos. Muitas vezes a gente fica preso a certas coisas por maluquice nossa mesmo, né? Que a gente ou não percebe o sofrimento que aquilo traz para a gente, ou porque a gente realmente não tem coragem de sair dali, né? Achando que nossa vida vai acabar, que a gente não tem outras alternativas, que a gente vai sair dali e não vai conseguir encontrar uma pessoa que faça a gente feliz, ou não vai conseguir encontrar um outro trabalho que vai me fazer mais pleno, né? Mas isso sempre tem, né? Sempre tem. E a gente tem que ser livre para isso. E muitas vezes a liberdade às vezes, não
não vem por si só, a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa de uma psicoterapia, de uma terapia sexual, de coisas que façam a gente se enxergar de uma outra maneira, se pensar de uma outra maneira. Sim. Deixa eu te fazer uma proposta indecente. Diga. Nós não falamos sobre as mulheres de Nelson Rodrigues, né? Uhum. Ah, é uma delícia falar com você, é uma delícia conversar. Tantos anos que a gente não conversa, que, enfim. A gente pode abrir outra live? Continuar hoje ou você prefere agendar sem ser essa próxima quarta outra? O que Vamos você agendar? prefere? Podemos agendar? Podemos. Então tá. É, 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 até para a gente se organizar melhor, senão a gente começa a falar de uma das mulheres de Nelson Rodrigues e vai embora e esquece de falar do resto. Outubro, Dia? 21 de outubro. Fechou. Fechou? 21 de outubro, quarta-feira, porque semana que vem nós vamos falar sobre Barra de Axis. Com a Marlise, dia 14. Aí, dia 21 de outubro, Bernardo Campana de novo. E dessa vez eu prometo ficar calada, né? Não, não faça isso. Porque Eu eu não vou nem te reconhecer. Se você ficar calado, eu vou achar que teu telefone travou, que você está passando mal, que tem alguma coisa errada. eu me mexo, né? Eu faço linguagem. Não deixo você falar, Bernardo. Caramba, é porque é tanta coisa que eu quero te perguntar, é tanta coisa para falar, é tanta coisa, sabe? Bacana, né? Como a Patrícia está falando assim, para ser livre é preciso ter autoconhecimento. É verdade, e é isso, né? Que a Patrícia. terapia é Patrícia é muito. autoconhecimento. Patrícia é uma mulher muito inteligente, inclusive é minha esposa. Que mulher sortuda! Que homem sortudo! Sortudo sou eu. Maravilha! Pois. Então, assim, a família Campana está em peso aqui. Gratidão por vocês estarem aqui. Estou muito feliz. Bernardo é uma pessoa muito amada por mim, muito querida, de verdade. Né, Ah, que Patrícia, bom. tá? E é uma delícia poder falar ao vivo, né? Poder falar para a esposa, falar eu amo o seu marido. E saber que eu entendo que é o tipo de amor que eu sinto. Né? Afinal de contas, eu estou aqui hoje muito graças ao seu trabalho, muito graças à raiva que eu senti de você. Ah, Foi amor. e você eu te atendi no comecíssimo de carreira, né? Então, você foi fundamental também para construir tudo. Foi uma delícia. Mas, enfim. Então, gente, olha, daqui a 2 semanas, de novo, falando realmente sobre as mulheres de Nelson Rodrigues. Eu prometo ficar calada. Vou fazer sinais para ele ver que eu estou aqui, que o telefone não está travado. Tá certo. Essa live vai para o YouTube, agora ela vai para o IGBT, depois eu boto no YouTube, aí eu passo o link para você. Amanhã, 22 horas, live aberta sobre sexo e sexualidade. Não tem como amar, concordo com você, Patrícia. Amanhã, live aberta sobre sexo e sexualidade, que todo mundo pode participar. Não tem um tema central, o tema a gente constrói na hora. Geralmente eu trago uma poesia para ler ou um trecho de um livro, e daí a gente vai caminhando, às vezes fala sobre vários temas. Teve uma live no Dia do Homem, que eu ensinei a fazer uma massagem peniana com colar de pérolas, e uma menina que estava na live, ela fez e já deu o testemunho dela, disse que o namorado adorou. Opa! Olha, dando retorno para as pessoas que estão assistindo a live, estão Que participando. maravilha! Que maravilha! É muito legal. Então, nosso canal no YouTube, Instituto Thelma Lobato, vocês podem seguir também, toca o sininho lá, porque toda semana tem novidade. Bernardo, meu amor, muita gratidão. Muito obrigado. Muita Eu que agradeço, Thelma. tá? E até o Dia dia 21, 21. não é isso? 21, isso. Dia 21 a gente está aqui de novo. Falando sobre as mulheres de Nelson Rodrigues, porque é um tema bastante amplo e super curioso. Tchau. Beijos. Tchau, família. Tchau, amigos. Tchau, tchau. Ui.
Cadê? Vai cair. 15 segundos. Cadê? Tá indo, gente. Espero todos vocês amanhã, tá bom? Isso aí, Margarida. Guarda as perguntas.